por desconhecimento, né, dentro da doutrina espírita, que ainda tem muita utilidade, e talvez sempre tenha, enquanto a gente estiver nessa faixa evolutiva, né? Kardec aponta que é muito interessante quando a gente cria essa identificação com a história de um espírito, né? Quando a gente ouve e identifica que aquele espírito é realmente o espírito tal, que passou por tais coisas encarnado, e quando desencarnou, passou por outras coisas, a gente traz uma lição muito mais próxima para nós, né? Eu vou passar aqui. Eu adicionei esse slide aqui para a gente começar a fazer algumas perguntas, né? A primeira é que a Ariane apontou agora à tarde sobre a questão da proibição de evocação dos mortos. É interessante falar, porque ainda existem muitas pessoas, né, de outras crenças, inclusive que se baseiam em textos lá do passado, da Bíblia, para falar sobre que seria proibido evocar os mortos. Mas, boa noite, Lu. Eu nunca lembro se é Lúcia, eu acho. E a gente tem que lembrar que Kardec debulha isso muito bem lá no Céu e o Inferno, no capítulo 12 da edição da FEAL, no capítulo 11 da edição que a gente conhece até hoje, que é aquela edição adulterada, né? Mas ele fala muito aqui sobre a questão de que é uma proibição lá da época dos tempos de Moisés e antes, talvez, onde fica muito claro, como ele aponta ali, que as evocações eram feitas com o sentido de adivinhação, de querer ler a sorte dos outros, de querer se guiar tudo por conta de adivinhações provenientes dos espíritos. E, inclusive, naquela época, a gente sabe, por mais que houvessem os médiuns já, havia muita exploração de modo... como é que eu vou dizer? Não eram verdadeiras, né? Eles exploravam isso, essa crendice das pessoas, né? Por isso da proibição naquela época. Como sempre eu vou falando, qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Sim, eu vou fazer só um adendozinho nessa questão. Eu acho que é um assunto que a gente vai discutir bastante esse aqui, das particulares, né? Mas uma coisa que sempre movimentou muito a curiosidade em falar com mortos é a questão das guerras. Tá? Então, claro, a gente costuma na sociedade de hoje, um tio morreu, o pai, mãe falecer, cada um no seu tempo. Quando acontece um acidente, já gera uma questão de querer uma certa curiosidade, né? Mas fora da morte natural, a guerras foi o principal motor para as pessoas. E naquela época, na época de Moisés, né? Apesar de não acreditar na existência de Moisés, mas é uma questão minha, tá? Havia muita guerra e isso aí gerava curiosidade em querer falar. E a questão de Kardec, na época dele também, a França recém tinha saído da época napoleônica, né? De guerras terríveis, que suscitava muito o chamar o tio, chamar o irmão, chamar o filho, chamar o... Então, isso foi muito, contribuiu muito, né, e, obviamente, eu endosso isso aí que o Paulo falou, que Kardec explicou muito bem. O pessoal, eu acredito que os escritores da Bíblia se falavam em questão de oráculos, tá? Muito da Europa, tá? Depois veio... Mas mesmo naquela época, na Europa, tinha aquelas religiões helênicas e coisa e tal, que era muito normal o oráculo. Já no Oriente, a questão do oráculo já era vista de forma menos positiva, né? Então acabou saindo na Bíblia isso aí. Legal. Vamos continuar. Eu já estou usando teclas de atalho, então eu estou mais ágil aqui. Eita! Bom, como a grande questão que a gente quer saber, né? Como é o lado de lá? O que sente o espírito ao chegar lá? Como é que ele está quando ele chega do lado de lá? A gente vai ver em Kardec que, como a gente falou, isso já foi bastante falado, mas que convém a gente continuar, né?
a questão do desligamento do espírito do corpo com a matéria. A gente com certeza vai sempre ouvir muitas citações de André Luiz, através do Chico Xavier. E aquela grande questão, não é que o que ele falou seja mentira, que não pode ser aceito, mas é que a questão é que não passou por um estudo mais aprofundado, né? Pela concordância com outros estudos. Ele trouxe informações que até já foram validadas pela medicina, né? Décadas de anos depois, décadas depois, mas o fato é que ainda tem coisas ali que a gente merece ainda muito estudo, né? E aí entra aquela frase do Chico Xavier, né? O telefone só toca de lá para cá. Eu achei legal falar, talvez a gente já tenha falado uma vez, mas porque a gente precisa entender que talvez o Chico não tenha se expressado tão bem, talvez ele tenha querido dizer que naquele momento que ele era uma pessoa só para atender uma multidão de milhares que vinha através dele, né? E que por conta disso, ele não podia falar que eu vou atender a todos, eu vou me colocar aqui na posição de vou ficar esperando aqui e quem quiser se comunicar, os bons espíritos trazerem, se comunica, né? Mas que a gente pode sim entrar em contato, né? Olha só, gente, eu vou fazer, aproveitando bem esse gancho, tá? Eu quero fazer um questionamento para vocês dois e o público que está vendo também, se quiser mandar o depoimento, eu acho interessante. Sinceramente, tá? Vocês acham que receber uma carta de um familiar que desencarnou, vocês acham que é realmente proveitoso? Tá? Claro, eu perdi meu pai e minha mãe, e meus avós. Uhum. Eu não perdi filho ou coisas assim mais fora do comum, né? Mas eu juro, eu nunca quis invocar minha mãe, eu nunca quis evocar o meu pai, nunca tive essa curiosidade, né? Mas as pessoas parecem que algumas, né, têm essa necessidade, como assim se fosse ter certeza, sabe? Sim. Uma mistura de pensamento neurótico com querendo um alívio receber uma carta. Eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que realmente alivia? É benéfico? Ariane? Olha, eu perdi meu pai faz pouco tempo, faz uns 6 anos. Eu nunca tentei nenhum tipo de contato com ele, assim, né? Nunca, e não sinto necessidade. Eu acho que talvez se ele sentisse, eu me abriria a isso, mas eu acho também que não tem necessidade. Acho que a gente tem que entender que está em outro plano e que aquele plano ele tem que resolver as coisas lá. E a gente tem que continuar a vida aqui. A gente não pode se apegar tanto às pessoas que foram. Se eles foram, eles cumpriram aqui o papel deles aqui e está na hora deles irem para lá. Não tem... Eu também eu penso como você, Alberto. Acho que eu também não tenho essa necessidade, assim. Não sei, eu tive um primo, tá? Que desencarnou fazem 4 anos. Opa, desculpe, faz 4 anos. A gente não estuda só espiritismo, mas português também, né? Enfim, ele era médico e ele desencarnou num acidente, um acidente de carro. Foi uma coisa assim bem doída, porque ele era jovem, iniciando na profissão, estourando o nome dele na profissão, o nome dele como médico, e ele desencarnou num acidente de carro. E depois de uns 4, 5 meses, o pai dele foi num centro espírita, tá? E psicografaram uma carta para ele. Eu não sei o quanto o médium conhecia esse meu tio, tá? Meu tio, a princípio, disse que não conhecia. Mas eu sei que naquele centro tem algumas pessoas que tinham algum relacionamento com ele. Né? Mas, enfim, vamos considerar que é autêntica a psicografia. Ele falou coisas muito que meu tio queria escutar, sabe? Para o meu tio, aquilo foi bonito.
sabe? Ele se sentiu abraçado, né? Ainda foi há 4 anos atrás, foi na época assim que na Síria estava a pior parte do conflito na Síria, então aparecia na televisão aqueles refugiados, ele disse, olha, eu estou aqui, eu estou ajudando os refugiados, né? Eu do lado de cá, sabe? Então, assim, que meu tio é pacifista, ele é orientalista, então para ele, assim, pro meu tio, ele ganhou o mundo, sabe? Ter recebido aquela carta, mas eu notei uma certa linguagem genérica, porque tem mais esse detalhe, viu, gente? Essas cartas psicografadas de parentes, é tudo tão genérico, tão genérico, sabe? Assim que não... Sim. Que não... Que tira um pouquinho da seriedade, né? Quer comentar o que o pessoal tá comentando aí? Eu vou colocar já na tela aqui o comentário da Raquel. Eu só ia falar, eu acho que é muito importante que a gente aprenda cada vez mais a separar, a pensar em quando que realmente é oportuno, quando que não é, se a gente está realmente fazendo um estudo, se não está, se é só para matar a curiosidade, se é só para ter aquela confirmação, né, do que... Embora que, mesmo para confirmação, Kardec cita um caso que a gente até já falou, né, acho que foi na revista de janeiro. Então, assim, tem casos e casos, né? A Raquel falou aqui, ela falou assim, que acha que depende de como a pessoa encara o desencarne. E eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Depende, sim. Às vezes a pessoa não... materialista, né? Não está conseguindo lidar com tudo aquilo, pode ser útil, né? E tem mais um detalhe, né? Gente, uma mãe que perde um filho, gente, é algo assim desolador. Sim. Eu acho que todo mundo diz que é a pior dor que pode sentir. Eu acredito que sim. Qualquer boia para tirar do mar da tristeza, a pessoa se abraça, né? Sim. A Lucy falou sobre que ela perdeu os pais e o esposo, mas também não tem a necessidade. Eu também nunca tive uma necessidade assim real. É porque tem muitas pessoas que criam na cabeça uma coisa assim: morreu, eu vou procurar uma carta, né? Como se fosse uma coisa obrigatória, automática. E para não dizer que eu nunca pensei nisso, teve naquela vez que eu passei por aquele perrengue danado, né, na minha vida, que eu comecei a ficar muito detonado, muito para baixo. E hoje eu fico pensando, se de repente eu pudesse ter alguém, não é fazer consulta, né? Mas em que de repente eu pudesse chegar e falar, olha, vocês sabem que eu tô sem rumos aqui, eu não tô conseguindo saber agir, tô perdido, e de repente ter algum tipo de uma orientação como, sei lá, um caminho inicial, né? Por mais que a gente tenha que andar com os nossos próprios pés. Depois que eu não tendo isso, eu continuei com o meu propósito de, sei lá, seguir em frente, estudar, tudo mais, e a vida e eles vão nos guiando, né? Também. Pois é, Paulo, mas tu não acredita que tu se sentiu perdido pelo que tu tá falando, tá? Uhum. Tu não acha que um atendimento num centro espírita, o atendente, tá? Eu já fui atendente várias vezes, né? Tu não acha que só o atendente te dizer, para te tocar a tua vida, para te ir, ou que seja um pastor, um padre, tá? Um padre aconselhar, ou um psicanalista, um amigo chegar e te dizer, meu guri, ele morreu, tu tá passando esse perrengue, tá? Agora tu vai ter que tocar a tua vida adiante. Tá? O que tu vai fazer? Tu não acha que isso vale mais que consultar um desencarnado que num centro espírita recebeu uma carta? Eu estou criando reflexão aqui. Eu concordo com você. Eu concordo, eu entendo o seu ponto, Alberto, mas às vezes a pessoa está tão cega que ela pode pensar assim, ou sei lá, aquela pessoa que faleceu pode ajudar de alguma forma. Como o Paulo conta, ele não esconde isso de ninguém, que a avó dele
teve uma conversa com a avó dele, que já está falecida, aí que ele abriu o olho. Às vezes a pessoa está tão baratinada na vida, que só uma coisa assim muito marcante para ela mudar. Não adianta eu que conheço o Paulo há pouco tempo chegar para ele e falar, faz isso. Não, tem que ser alguém que tem uma influência sobre ele, para ele conseguir mudar. Eu acho que é esse legal, o ponto que muitos percebem. Eu lembro que a gente viu um caso, eu só sei o nome da menina que morreu, ela chamava Júlia, e a mãe dela estava quase deprimida, se matando, que era, acho que do primeiro capítulo de janeiro da Revista Espírita. E a filha falou, não, mãe, eu estou aqui, eu ainda vivo desse lado. Aí a mãe falou, mas você era tão bonita, tão boa, porque você morreu. Aí ela falou, porque Deus quis, sei lá, ela falou. Mas aquela conversa, ela falou, eu vim aqui para consolar minha mãe, porque a minha mãe estava perdida. Então eu acho que esse tipo de evocação, esse tipo de pedido para fazer uma carta, eu acho que só complementa para a pessoa. Mas é óbvio que se uma pessoa que está viva, que possa dar uma assistência num centro espírita, ou alguém, um conhecido, um terapeuta, alguma coisa assim, claro que tem que ser a ajuda que ser efetiva. Mas eu acho que é uma ajuda marcante essa. Eu acho que muda a vida da pessoa. Se ela tiver, eu acho. E a gente não pode esquecer também que, se a gente for pensar no espiritismo como Kardec via, ele via ele nas famílias, né? Onde cada vez mais os médiuns estariam dentro das famílias, nos núcleos familiares, né? Tipo, estreitando essa conversa, né? E que é um rumo diferente do que tomou, né? Então tem esse lado também. E a Raquel apontou aqui que também tem, para algumas pessoas, o negócio das cartas, da comunicação, também tem a questão dela querer ficar apegada, não querer deixar aquela pessoa aí, né? Então tem que ser tudo muito bem pensado, né, nessa hora. A gente tem que pensar que é como se a gente estivesse na nossa casa e ficasse um chato batendo na nossa porta toda hora para perguntar se ele atravessa a rua ou não, ou se ele vem para realmente pedir uma ajuda e a gente, não, claro, eu vou te ajudar, eu vou te falar o que eu puder te falar, né? Pois é. Não, olhando assim, com certeza, né? Mas eu acho que, assim, eu me preocupo mais com a questão da generalidade. Sim. Tá? Não voltando no assunto, mas isso é uma coisa que desanima um pouquinho. A pessoa que recebe pode ser um tudo. Sim. Mas, assim, quem entende, quem é acostumado, sabe que a generalidade é muito perigosa, né? Sim, com certeza. A Raquel falou aqui, né, que seria interessante uma pesquisa como a de Kardec e tal. Bem-vindo ao nosso mundo, porque é o propósito, né? É o ponto de onde nasceu o grupo. Não que a gente queira, neste momento, fazer pesquisas, a gente está só começando, mas movidos também por esse propósito de criar uma base, porque a gente sabe que os bons espíritos se ocupam daqueles que estudam e que querem realmente avançar mais, entender mais, né? E enfim, são os passos que virão com o tempo, né? Uma coisinha só que a gente não falou, eu acho que as cartas, essas psicografias de parentes que morreram, não pode virar uma banalidade, uma coisa banal, qualquer coisa. Não que espíritos sejam os parentes da gente que morreu sejam espíritos especiais, nada disso. É que a gente quer dizer que o canal existe, mas ele não é toda hora. Ele é de vez em quando, um telefonema que a gente dá para alguém que está em outro lugar, mas não é uma banalidade, não pode, isso que não pode ser, isso que eu acredito. Sim. Eu queria citar um caso rapidamente aqui, no centro onde eu frequentava lá em São Paulo, a gente nunca, foi sempre assim, um centro bem do tipo padrão que a gente vê por aí, né? Nunca evocações, a gente tem a mesa mediúnica lá, de vez em quando os espíritos dão comunicações, e teve uma que eu não estava presente, infelizmente, mas foi o caso de uma pessoa muito próxima, que tinha sido, enfim, tinha constituído nossa família, ele desencarnou e na vida ele sempre foi uma pessoa um tanto assim turrona com relação à espiritualidade, mesmo aos momentos de prece ele se afastava, né? E ele voltou, né, assim dizer, ele deu a comunicação ali, falando para os familiares o que ele sofreu ali dentro da casa, que inclusive quando ele desencarnou, aconteceram alguns episódios depois um pouco estranhos, né, as pessoas
esposa, teve algumas crises assim depressivas, aconteceram algumas coisas meio complicadas. Ele falou disso tudo, falou que ele estava ali, que ele não queria ir embora da casa, que as pessoas ali, a família continuava se reunindo para fazer a prece, e nesse momento ele via uma luz que tomava tudo, mas ele fugia porque ele não queria fazer parte daquilo, né? Até que teve um certo dia que ele diz assim, né, que aquilo tomou ele, que foi uma coisa mais forte que ele, e ele se deixou levar pelos bons espíritos que estavam ali. Muito resumidamente, mas por mais que tenha vindo de forma espontânea, foi uma comunicação que para aquela família criou uma coisa muito importante, porque mostra que, olha, é o caso da como é que Kardec diz? Enfim, a gente cria uma ligação com aquilo, né? E comentando também, olha só, tem vários centros espíritas que fazem isso, mas tem um especial que toda vez que morre um famoso, espera 3, 4 semanas e divulga uma carta do famoso. Geralmente roqueiros que tinham uma vida assim, bem drogas, álcool, sexismo, confusões, brigas, né? E outros tipos de artistas. E sempre a carta é muito padrão, sabe? Agora eu encontrei Jesus desse lado, que Deus abençoe vocês. Eu me arrependi de ter usado droga e eu fui considerado suicida porque eu tomava cachaça e agora Jesus, junto com os bons espíritos, estou... É muito padrão. Gente, para quem tá no grupo de estudo, gente, assim, ó, a pessoa desencarna, ela não vira santo. Ela não vira pastor evangélico, né? Então, vamos começar a se ligar com essas comunicações de famosos que mudam o estilo, que narram mudar o estilo de vida logo após o desencarne. Isso não acontece. E bem pelo contrário. Sim. Realmente pioram, porque cai o verniz social que ela tem. Né? Exato. E tem um centro muito famoso no Brasil que é o campeão em divulgar essas mistificações, né? Tem romarias na frente desse centro. Eu olho às vezes na reportagem, né? Enfim. Entendi. Bom, e aí só para terminar isso aqui, é a questão da utilidade que essas evocações, as evocações às quais Kardec se referia, elas têm também para os espíritos, né? Porque se eu disser alguma coisa errada, mas da forma que eu entendo, o espírito, quando está em erraticidade, ele fica, como você até falou, Alberto, ele é muito mais ele, né? Então ele se perde nos próprios pensamentos, se ele tem alguma perturbação, se ele tem alguma inclinação um pouco ruim. E quando há o momento da comunicação através de um médium, é como se ele fosse contido, né? naquela ligação momentânea, novamente com a matéria. Os pensamentos dele são, se o médium for um bom médium, os pensamentos dele sofrem até Kardec chama de ascendente moral, né? Por parte do médium. Ele se aquieta um pouco, é um tempo dele centrar os pensamentos dele, até falar um pouco sobre o que ele está passando. É quase como se fosse uma sessão psicológica de um espírito, né? E também que ele aproveita para agradecer pelas preces, pedir preces, enfim. Certo? Certo. Acabou o assunto, Paulo? Não. Então, só começando. Só começando. Não. Então, beleza. Agora a gente vai entrar aqui no Assassino Lemaire. Isso daqui é um gráfico de um livreto que fala desse caso aqui, La Bande Lemaire. Eles foram um grupo, esqueci o nome disso, mas eles foram um grupo lá de malfeitores, né, que fizeram um grande estrago naquela época. Um bando. Tá. Então ele foi condenado pela pena máxima pelo Tribunal de Ais e foi executado a 31 de dezembro de 1857. Foi evocado no ano seguinte. Na verdade, não. Alguns dias, um mês depois, né? Foi evocado um mês depois.
Aqui Kardec eu coloquei, como ele fala, né? Peço a Deus Todo-Poderoso permitir que o assassino Lemer, executado 31 de tal, venha até nós. Nenhuma fórmula sacramental, nenhuma dança, Deus que me perdoe, mas assim, nada muito esquisito, né? Simplesmente. E aí ele responde: eis-me aqui. Como você pôde tão prontamente atender ao nosso apelo? Ele diz: Raquel o disse. Aqui eu coloquei. A senhorita Raquel foi evocada alguns dias antes pela mesma médium, que é a... Então, era essa senhorita Hermance, né? E essa Raquel, ela disse o seguinte, né? Como que ela veio tão prontamente, no momento em que ela foi evocada? E ele até fala, né? Parece que você já estava pronta, esperando aí. E ela responde assim: quando a médium nos chama, a gente vem imediatamente. Vocês têm, então, muita simpatia pela médium, senhorita Hermance? Há um laço entre ela e nós. Ela vinha a nós vimos a ela. Aqui eu não sei direito se é um laço de outras encarnações ou se ele está se referindo a alguma outra coisa, eu não entendi direito, mas ele continua, né? Não há, entretanto, semelhança no caráter de ambas. Como há essa simpatia? Não, Paulo. Aí ele explica assim que a senhorita Hermance, ela é muito... como é que eu vou falar? O espírito dela é mais leve. Ela não ela nunca saiu do mundo dos espíritos. É verdade, ele fala. Isso. É verdade, ele fala isso depois. Leve. Ela nunca saiu daqui, uma coisa assim. É verdade. Deixa eu olhar aqui. Não, foi isso mesmo que ele falou. Ela nunca deixou o mundo dos espíritos, né? Exatamente. Ela jamais deixou inteiramente o mundo dos espíritos. Tem que lembrar que a Hermance, ela era uma médium sonâmbula, né? Bastante poderosa, por assim dizer. Então ela se desligava muito facilmente, entrava nesse estado muito facilmente. Por isso Kardec gostava muito de utilizá-la nos estudos, nas comunicações, né? Uma informação essa que ela se desligava muito fácil, ou que ela nunca deixou totalmente o lado de lá, é uma informação importante. Significa, pelo meu entendimento, significa que que o médium, quando melhor é o médium, é aquele que não tá totalmente envolto da matéria, uma coisa assim, né? Que não está apegado à matéria, ou coisa assim, né? Sim, verdade. Voltando para cá, então, aí Kardec começa a questionar esse espírito que foi um assassino. Que sentimento você experimenta em nossa presença? Eu vou fazer pergunta e resposta, as que eram mais importantes que não dava para deixar passar, e a gente vai comentando conforme for possível, tá? Sim. De vergonha. Então aqui ele expressa, esse espírito expressa, apesar dele ter sido um assassino, que ele já sente vergonha por aquilo que ele fez. Como é que uma jovem mansa como um cordeiro pode servir de intermediária a um sanguinário como tu? Ele está se referindo a médium. Deus o permite. Aqui esse espírito ele não entende muito bem como é que isso pode acontecer, se processar, né? Por isso que ele responde assim simplesmente. Conservaste toda a sua lucidez até o último instante? Ele foi morto na guilhotina, junto com os comparsas dele. Ele diz que sim. Imediatamente após a tua execução, tiveste consciência de sua nova existência? Eu estava mergulhado numa perturbação imensa da qual ainda não saí. Senti uma grande dor, parece que meu coração a sentiu. Vi qualquer coisa rolar ao pé do cadafalso. Vi o sangue correr e minha dor tornou-se mais pungente. Então aqui ele está dizendo que como espírito, ele percebeu, mesmo depois da cabeça dele rolar, a cabeça dele rolando, né? Viu o sangue ainda correr. Era uma dor puramente física, semelhante à causada por uma ferida, como por exemplo a amputação de um membro? Não. Imagina um remorso, uma grande dor moral. Isso aqui eu achei muito importante, porque, veja só, ele não está falando que ele estava sentindo dor por causa da cabeça dele que rolou, por causa de qualquer coisa assim, mas sim uma dor moral. Aliás, isso me lembrou uma coisa, só preciso falar, porque teve uma vez que
eu acho que não foi um sonho, foi uma lembrança. Eu me vi ajoelhado. Eu sei que eu era uma pessoa que não era muito legal. Eu devo ter feito alguma coisa meio complicada e eu me vi ajoelhado com a cabeça dentro de uma cesta. E vinha alguém, tipo um carrasco, e vinha para cortar minha cabeça fora. E nesse sonho eu sentia a sensação de ter alguma coisa batendo no pescoço e de repente tudo ficava escuro. Então depois eu acordava depois de um tempo eu acordava como que dando uma respirada de novo assim, numa clareira no meio de uma floresta meio esquisita lá, né? Eu acho que foi uma lembrança porque foi muito real as coisas que eu percebi ali, mas o que eu achei interessante é que realmente morrer não dói. O que dói acho que é o que dói depois. Quando começaste a sentir essa dor? Desde que fiquei livre. Então ele está dizendo que ele não está falando da dor dele de corpo, de tudo mais. No momento em que ele ficou livre do corpo, essa dor chegou. Inclusive aqui ele não fala, mas o Ernesto Bolzano, no livro não lembro o nome do livro agora, A Crise da Morte, ele faz vários estudos de mensagens, né, espirituais, e vários deles contam que realmente depois da morte, não é todos, mas a maioria, vê como se fosse aquele filminho, né, da vida passando em frente aos olhos a vida inteira, numa coisa assim muito rápida. E talvez seja por isso que inicia aí um remorso muito grande para muitos, né? A dor física causada pelo suplício foi sentida pelo corpo ou pelo espírito? A dor moral estava em meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas separado, o espírito ainda a ressentia. Aqui, totalmente de acordo, justamente com essas investigações do Bolzano, né? Essa dor que eles se referem não é uma dor física, o espírito não sente dor. É que é como quando a gente dá não sei se vocês já fizeram na vida alguma coisa assim, de você, sei lá, usar a sua mão para alguma coisa que você não deveria ter usado, dar um tapa em alguém, fazer alguma coisa que depois te deixa com uma dor moral muito grande, que você fala, eu não devia ter feito aquilo. E a sua mão fica doendo por horas, parece que você continua sentindo aquilo que em outros momentos você não sentiria, né, por tanto tempo. Eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa com um grau muito maior, né? Então, como nos casos em que existem, dos suicidas que falam que estão sentindo, por mais que a gente não queira ficar ligando, né, a um sofrimento, como tanto falam, mas assim, não só os suicidas, qualquer espírito que diga a respeito de um sofrimento que está sentindo o corpo sendo devorado e tudo mais, nos primeiros momentos eu creio que ele ainda pode estar com... eu entendo que existe uma saturação ainda no corpo, nos primeiros momentos, em que faz ele sentir alguma coisa, dependendo do grau do espírito. Mas que depois isso é uma dor moral. Ele tem alguma culpa ou alguma coisa muito grande dentro dele, ele não sabe lidar com aquilo, e ele transforma inconscientemente numa dor aparentemente física, né? Gente, só para constar, que eu acho importante, não é discussão por um momento. Muita gente que vai assistir esse vídeo vai perguntar, e o umbral? Era um cara malvadão que matou, mas onde que ele foi no umbral? Então, esclarecendo, o umbral é um termo cunhado por Chico Xavier muito tempo depois. Eu acredito que foi no ano de 1944, com o lançamento do livro Nosso Lar, que no caso o personagem principal, André Luiz, narra estar num lugar infernal, coisa e tal, e criou-se no meio espírita essa dúvida, né? Mas esclarecendo para as pessoas, Kardec nunca falou nada de umbral, tá? Ele sempre se dirigiu
aos desencarnados as sensações, né? E nenhum dos entrevistados, pelo menos nas entrevistas divulgadas, nunca falou. Sempre foi falado de uma forte dor moral. Tá? Sim. Uma forte dor moral. Sim. É interessante isso, né? Porque, inclusive nesse da crise da morte, ele faz várias análises. Eles falam, por exemplo, tinha um lá que ele tinha morrido na guerra e que momentos depois ele se via ali no campo de batalha, achando que ele estava guerreando ainda. Depois ele lembrou de alguém, ele instantaneamente se transportou para aquela casa de onde ele se lembrou. Mas realmente nenhum deles foi tão, me perdoem a expressão, mas foi tão novelístico, né? Posso só fazer uma... Diga. Eu acho assim, por exemplo, essa pessoa que estava no campo de batalha e um soldado e morreu. Eu acho que ele sente como sente uma pessoa que, por exemplo, vai para um hotel, aí está dormindo, aí acorda, não sabe direito onde que acordou, sabe? Que não é a casa dele, então ele não sabe direito o que está acontecendo, onde que ele está, então ele acorda e fala, nossa, onde será que é esse lugar que eu estou? Porque eu estava dormindo e acordei aqui. É aí que depois de um tempo se liga que está no hotel, está na casa de uma tia, onde for. E então que não é uma morte drástica, mas eu acho que é diferente de um assassinato, né? Porque eu acho que o assassinato a pessoa não está esperando, sei lá, um ladrão que entra e mata a pessoa. Uma pessoa assim, eu acho que é um pouquinho diferente a sensação. Mas eu acredito que seja isso que acontece com o espírito, por isso que ele não sabe direito o que está acontecendo. Ele sente a dor moral, mas ele não sente a dor do corpo porque ele não tem o corpo mais, né? Ele não sente a dor. Ele pode sentir se ele vir o corpo, mas ele não sente no corpo. Eu gosto de fazer uma associação a sonhos, tá? No sonho, muitas vezes a gente sente dor, mas a gente não está sentindo dor, a gente não está sendo ferido. Isso. Né? Isso. Então, até inclusive, isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que essa questão da perturbação é muito parecida com o sonho. A gente vê, a gente está no meio, acontecendo a coisa, né? Mas a gente não parece que não é. A gente vê que é nós que estamos ali, porém a gente não está consciente. A gente também em terceira pessoa, né? E quando é um sonho muito comprido, a gente começa a se dar conta que é nós que estamos ali, né? Enfim, eu acredito em alguma coisa assim, tá? E tocando de novo no assunto, tá? Eu tive que reler esses dias Nosso Lar, uma parte para tirar uma dúvida de um colega, né? E em Nosso Lar, em momento nenhum, tá? Eu não fiz um estudo minucioso, tá? Eu dei uma lidinha rápida no início, tá? Quando ele alega estar no umbral, ele não fala que está num lugar, ele está falando das sensações dele, tá? No filme, sim, aparece num lugar com um lago seco, que ele vai lá e chupa o lago seco e vê pessoas chamando. Ali, no conto de perturbação dele, ele está dizendo o que ele está sentindo. Me parece que tem bem essa associação, tá? Legal. Essa aqui. Aí ele pergunta se ele viu o corpo dele mutilado. Vi qualquer coisa informe, sem forma, né? Que aparentemente eu havia deixado. Entretanto, sentia-me inteiro. Eu era eu mesmo. Ele está falando que ele viu o corpo lá, assim, a cabeça e tal, mas ele estava se sentindo normal, né? Eu era eu mesmo. Mas tem um detalhe que a gente vai ver já já. Peraí. A impressão que isso causou nele, né? Ele sentia demais a dor dele, ele estava dominado por aquela dor, que com certeza ele estava misturando entre a dor moral que ele tinha e talvez a dor física. Kardec pergunta, né? É verdade que o corpo vive ainda alguns instantes após a decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias? O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o apertam os laços da matéria, mais demorada é a separação. Aqui,
Primeira coisa interessante é que me parece uma resposta muito influenciada pelo protetor, pelo espírito que estava ali acompanhando ele, porque isso acontecia algumas vezes, né? Kardec vinha traçando uma linha de perguntas e respostas, de repente ele dava uma resposta que não parecia ser daquele mesmo espírito, porque o protetor, o espírito que estava ali auxiliando, influencia, ajuda ele, né, nessa resposta, tipo dá uma diquinha, né? E aqui eu achei interessante porque acaba caindo naquilo, né, que a gente falou, até aquela discussão que apareceu lá no grupo esses dias sobre o suicídio, né? Suicídio não, desculpa. Sobre tem a ver com suicídio, né? A questão da espera, do tempo para cremar uma pessoa, se é bom ou não. E ele diz aqui, né, que o espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais apertam os laços da matéria, mais demorada é essa separação. Então, o que eu entendo é que um espírito muito materialista se apega, e aí eu acabo relembrando até os relatos do André Luiz, porque nesse ponto parecem bastante factíveis com outros relatos, né? De que ele se prende tanto ao corpo, que o corpo está ali quase em putrefação já, e ele não quer sair, ele não quer deixar a matéria porque ele é muito materialista. Nesse ponto, vejam só, né, que às vezes o corpo já está num estado avançado ali, que já era para estar morto, e o espírito não o deixa. Ou seja, ele continua sentindo as dores do corpo, né? Então, para um espírito muito apegado, realmente essa questão da cremação, talvez ele possa, por estar saturando o corpo ali, sentir alguma coisa ainda, né? Eu não sei, gente, assim, ó, essa questão de deixar o corpo, eu acho que, mesmo assim, eu acho que ainda é um pouquinho, não é fantasiosa, mas um pouquinho associativa. Eu acredito que a pessoa sinta que ainda está viva, sinta que está ali onde o corpo estava, onde passou, mas não exatamente pendurado no corpo, sabe? Com certeza vai ter outros relatos, né? Ao longo ali da revista espírita, mas eu não sei se esse negócio de ficar grudado no corpo, eu acho que é meio fantasioso, sabe? Muita gente diz, os umbandistas falam o povo do cemitério, mas como se os espíritos fossem ficar lá, ou seja, uma coisa que não tem meio que lógica, sabe? Claro, no umbandismo tem todo aquele sincretismo de dizer que o povo do cemitério é o povo que protege, é o povo que cuida dos mortos, coisa. É um sincretismo que ocorre, né? Mas na parte espírita, a parte da lógica, me parece que é meio estranho, né? A explicação é assim: na hora que você morre, aliás, quando a gente nasce, existem os laços fluídicos, como é que fala? Fluídicos que eles juntam, e aí que fica, por isso que o espírito fica pertinho da gente, né? Por isso que a gente tem nós, o corpo e o espírito junto. Na hora que morre, esses laços acabam, mas não necessariamente o espírito fica longe. Ele não tem mais o laço, mas ele pode ser que ele fique junto. Fique lá olhando o seu enterro, fique lá olhando a parte que, sei lá, retira os órgãos, ou fica lá vendo, vai na casa dele, onde está a mãe dele, sei lá, essas coisas assim. Então, é diferente o laço fluídico da situação do espírito, onde ele está no espaço. É assim que eu entendo. Entendi. Não existe mais o laço que une, mas existe a vibração. A vibração não é a palavra certa. Existe ainda, a pessoa não conseguiu soltar desse plano. Uhum. Sim. O espírito não conseguiu soltar desse plano. Né? Mas ele não tem mais o laço com o corpo. Ele não tem mais o laço com o corpo. Assim que eu vejo. Porque o problema não é a cremação. O problema é retirar os órgãos. Por olhar, a cremação, tudo bem. Esse negócio de 72 horas foi o Chico Xavier que aconselhou as pessoas, tá? Mas tudo bem, a gente vai esperar para cremar, uma questão religiosa, 72 horas, apesar que eu acho que a lei é 72 horas mesmo, tá? Mas enfim, a questão é retirar os órgãos. A pessoa vai ficar lá brigando para não roubar o rim dela, não roubar o pulmão dela,
coração, sei lá, então, né? As córneas, e devem ficar brigando. Realmente é algo que requer mais estudo. E talvez mais estudo atualizado. Na época de Kardec não existia transplante, né? Imagina quem imaginar que alguém ia tirar o do olho, que diz que é muito simples, né? Fazer. É verdade. Aí você falou alguém ia tirar a córnea, uma coisa tão diferente. Alguém ia doar uma mão, você pode doar uma mão para o outro. Então é uma coisa assim inimaginável naquela época. Sim, e realmente por isso ele não se estendia a esse tipo de pergunta, de questões, né? Naquela época. Nem cremação, tá? Naquela época. Eu não sei de algum povo que naquela época tinha o costume de cremar. Claro. Os indianos. Os hindus. Hindus, Os hindus. Tá? Sempre. Né? Eu sei que depois de 24 horas. Aquela pilha de corpos tinha que tocar fogo que não tinha o que fazer. Os europeus não faziam. Os europeus não faziam, né? Tinha... Os povos judaico-cristãos, principalmente, não... Por causa da ressurreição. É verdade. Eu vou voltar aqui, tá? Sim. Tô preocupado com o horário. Tem bastante coisa aqui. Então, aqui, Kardec pergunta sobre uma expressão de cólera que em algumas pessoas parece que tem mesmo depois da morte, né? Tipo, cortou a cabeça e depois que corta a cabeça ele ainda está com uma expressão de cólera. É o efeito de uma contração nervosa ou tem uma vontade nisso aí? Veja só, a vontade, porque o espírito ainda não se havia retirado. Claro, a gente não vai se basear aqui em apenas o relato de um espírito para tirar conclusões finais, né? Mas eu achei que eu tinha posto um quadro aqui, eu acho que eu não coloquei. Eu pensei assim, a gente sabe que uma rã, depois de morta, se a gente coloca sal na carne, ela se contrai por espasmos musculares, por haver ali um resquício elétrico, né? Por assim dizer, alimentando as células neurais, né? Todo aquele conjunto de células ali. E eu fico imaginando que a gente não conhece isso a fundo ainda, o quanto ainda dessa saturação de energia ainda pode existir no nosso corpo, porque eu já ouvi relatos que até corpos humanos podem ter movimentos depois da morte, né? Não necessariamente causado por espíritos, mas se ainda há essa saturação e o espírito ainda não se retirou totalmente, talvez ele ainda possa, em um caso ou outro, ter algum tipo de... Não que ele vá sair andando, né? Mas uma contração, por exemplo, né? No texto, vocês acham que se referia só à expressão facial ou o espírito estava sentindo raiva mesmo, né? Porque, teoricamente, o pressuposto da obsessão é que o espírito ele continua com raiva, com o desejo de vingança, com o desejo de prejudicar, e quando ele é desencarnado, ele praticamente ele perde o domínio, ele vira só ódio, só desejo de vingança, né? Ele não tem a carne para diminuir o desejo, ele não tem o verniz social para diminuir o desejo, né? Então eu não sei se nesse texto ele se referiu só à expressão do cadáver, do rosto, né? Ou se o espírito continuou com... acho que nesse ponto aqui ele está perguntando da expressão do corpo mesmo, né? Como se fosse um espasmo muscular depois da morte. Tá? Eu acho que é também do corpo. Eu acho que não é do espírito, não. É do corpo aqui. Tudo ele está perguntando no momento da morte. Sim. Eu acho. Primeiro sentimento que experimentaste ao entrar na nova existência. Um sofrimento intolerável. Uma espécie de remorso pungente cuja causa ignorava. Veja só, né? Que ele sente uma dor moral, um remorso, mas ele não entende de onde que está vindo isso naquele momento. Isso quer dizer que aquele espírito, diferente do que a gente vai ver na próxima reunião, ele, apesar de tudo, já tinha ali um começo de moral, né? De desenvolvimento de uma consciência moral, porque já estava perseguindo ele ali alguma coisa. Aliás, ficou um tempo preso, pelo visto, também, né? A pessoa no cárcere
também deve abrir um pouquinho as ideias, né? Principalmente um condenado à morte, né? Sim, é verdade. E eu acho... Pode falar. Não, você vai falar que eu acho interessante citar que é justamente, não o caso de um assassino em si, mas uma pessoa, eu digo assim, as pessoas difíceis, as pessoas que são mais cricas na vida, que é difícil da gente tolerar, normalmente são as pessoas que estão num processo de autoperseguição. Elas sabem que elas têm uma cobrança com elas mesmas, que elas precisam se corrigir, falo por mim mesmo, mas muitas vezes a gente coloca isso para fora, em vez de colocar sobre nós, né? Eu só achei um comentário interessante aqui. Sim. O que eu ia falar é que esse Lemaire, ele tinha 23 ou 24 anos quando ele morreu. Com 20, ele foi preso a primeira vez em março desse ano que ele recebeu a condenação e foi morto. A gente sabe isso porque o Paulo mandou um texto para mim, que ele achou na internet, sobre o histórico dele. E eu dei uma olhadinha mais ou menos, que é tudo em francês, eu dei uma olhadinha mais ou menos, a gente, né, fez uma traduçãozinha, mas assim, dia 7 de março foi a primeira vez que ele foi preso, e ele morreu no dia 31 de dezembro. Então ele ficou aí esses 7, 8 meses preso, e talvez ele tenha entendido alguma coisa, né, porque ele era um cara muito violento, e ele fazia as coisas porque ele queria dinheiro e status. Então, e ele já vinha de uma família que não era muito... muito fácil, né? Muito fácil, Sim. Pode ver como é interessante conhecer o contexto, né? Sim. Para nós era só mais um assassino, mas não sabia por que era assassino, em que contexto viveu, se era rico, se era pobre, se era estudado, se era plebeu, se era nobre, né? Aí então, ele queria... Lá eles conta a história de um restaurante que ele foi, e aí ele quis ir num restaurante chique. Aí ele vestiu-se super bem, foi no restaurante e pagou a conta com dinheiro que ele tinha acabado de roubar e matar um cara. Nossa. Ele tinha acabado de roubar e matar o cara, foi lá com o restaurante e pagou com dinheiro com a nota que estava com esse senhor que morreu. Por isso que ele foi preso a primeira vez. Poxa. Olha. E uma coisa interessante é que eu acho que é a mesma coisa pela época, as datas que eu vi, mas parece que eu achei uma autópsia feita desse assassino Lemaire. E tem lá um relato feito todo lá do antropólogo, né, na época, e eles falam que ele defende assim, que ele identificou que ele tinha meningite, ele tinha um cérebro menor do que o da maioria e tal. É claro que a gente não está imputando tudo isso ao corpo, mas é interessante ver como talvez, ou muito provavelmente, ele tenha escolhido uma existência difícil, inclusive com limitações, que ele não soube aproveitar para se conter. Ele tenha usado isso talvez até para extravasar mais, não sei, mas talvez tudo isso tenha até muito a ver com o fato de assim que ele se desligou da matéria, ele se desligou daquela limitação e a consciência dele ascendeu de uma forma mais bruta, né? Completando, existe uma teoria científica, tá? Não é comprovada ainda, tá? Mas muito defendida, que as pessoas que têm psicopatia, ou seja, que não têm remorso ou não sentem emoção, principalmente pena, elas têm uma má formação cerebral. Não foi provado ainda, mas é fortemente defendida. O que, dentro da teoria espírita, é um pouquinho controverso, que vai dizer que não é o espírito que quis matar, que não tinha pena, na verdade era o corpo do cara que não permitia que tivesse empatia, né? Mas, enfim, eu acho que é coisas que não são resolvidas agora por nós três, nem por vários pesquisadores espíritas. É uma coisa que só os séculos vão revelar para nós. Sim, sim. Vocês conseguem segurar mais alguns momentos para a gente tentar terminar pelo menos esse artigo? Eu acho que esse aí terminamos. Né? Da minha parte, posso. Pode, Dani. Por mim, estou tranquila. Tá. Bom, então só seguir aqui. Ah, sim, eu passei aqui. Ele pergunta aqui na 16, colocar na tela de novo,
se eles encontraram os cúmplices dele, os comparsas, né, que foram executados ao mesmo tempo. E ele responde assim: por infelicidade nossa, vermo-nos é um suplício contínuo, cada um condena o crime do outro. Então fica um ali pro outro, né? Aí, tá vendo o que você fez? Aí, onde a gente veio parar? Ah, mas foi você. E fica nessa roda eterna. Mas o pior aqui é quando ele fala que encontrou as vítimas dele, que elas são felizes, que o olhar delas persegue ele, né? Me persegue, e eu sinto penetrar até o fundo do meu ser. Em vão procuro fugir. Se elas são felizes, não é porque elas estão perseguindo ele, provavelmente, mas sim porque ele vê isso na mente dele, né? Tem aquela coisa, né, que a gente sempre ouve, que o assassino diz que ele nunca esquece o olhar das pessoas, né? Então deve ter muito a ver com isso aqui. Sentimento que experimentas à vista dessas vítimas. Vergonha e remorso. Eu as elevei com as minhas próprias mãos e ainda as odeio. Ele quer dizer, ele matou elas, ele vê que apesar disso, elas perdoaram ele, elas estão bem, ou seja, estão elevadas, e ainda assim ele as odeia. Que sentimento elas experimentam quando te veem? De piedade. Elas têm ódio e desejo de vingança? Não. Suas preces atraem para mim a expiação. Expiação é aquela que... Explica melhor aí, Alberto, você explica melhor. Não, expiação é uma punição, na verdade, né? Eu sei que no meio espírita a palavra punição é muito feia, né? Eu, como eu disse, eu não tenho problema, mas expiação não é provação. Expiação é alguma coisa que tu tem que passar compulsoriamente. No caso da provação, que é a maioria, você escolhe o que vai passar. Na expiação, não. Você é obrigado a passar porque cometeu algum erro muito ruim, né? É um reparo que você tem que fazer. Isso. Legal. Tá. Então ele está dizendo isso, né? Que elas rezando por ele, ele fazendo preces, é uma expiação. O que ele quer dizer? Ele fez o mal para elas, elas perdoaram, elas estão fazendo preces para ele, e isso para ele, apesar da prece ser bom, para ele é um tormento. Assim, quando a gente faz alguma coisa ruim, a gente é perdoado e a pessoa, a gente não consegue se livrar daquela culpa, é um tormento muito grande, né? Ele até fala aqui: não podeis avaliar que horrível suplício é tudo dever àquele a quem se odeia. Ou seja, eu odeio aquela pessoa, eu matei ela e tudo mais, mas ela está querendo o meu bem e agora eu estou me sentindo devendo para ela. Pois é, essa frase... Volta um pouquinho, Paulo, por favor. Olha só, essa frase aí, na verdade, é um pouquinho... tem outras interpretações, tá? As suas preces atraem para mim expiação. Pode ser que as preces das pessoas queiram a expiação, que ele encarne novamente e seja vítima dessa vez. Eu entendi isso, tá? Ou a questão que ele vê as pessoas rezando por ele e sinta-se inferior, o que para ele é uma expiação, né? Então é meio estranho. Ou que eles estão rezando para que ele sofra no além, no mundo dos espíritos, né? E que isso seja uma expiação para ele. Para mim não ficou exatamente bem claro, tá? Mas enfim, é uma coisa que não muda muito, né? Sim, eu acho que nesse caso aqui fica claro no que eles falam aqui, que elas têm piedade dele, né? Então, sim, elas não estão querendo... Ele até fala aqui que elas não têm desejo de ódio e de vingança. Né? Então, seria mais por esse outro sentido mesmo. Entendi. Não, realmente tem razão. A vida terrena, se ele lamenta, só lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, eu não mais sucumbiria. Ele quer dizer que hoje, ele vendo tudo e pensando como ele pensa, ele não faria esses crimes novamente. Né? Como foste conduzido à vida criminosa que levaste? Escuta, eu me julgava forte.
escolhi uma rude prova e cedi às tentações do mal. Vou seguir a próxima e depois a gente discute. A tendência para o crime estava em tua natureza ou foste arrastado pelo meio em que viveste? A tendência para o crime estava em minha natureza, porque eu era um espírito inferior. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Eu achei muito interessante essa parte aqui, porque, veja só, da mesma forma como ele está hoje, olhando lá e falando, se fosse agora eu não faria isso, ele também se julgava forte antes da última vinda dele, né, dessa última encarnação. E escolheu uma prova muito rude. Por quê? Porque ele já sabia, ele já tinha essa consciência de que ele precisava se melhorar, de que não estava bom aquilo ali. Só que aí ele pega e pede uma prova muito rude, escolhe uma prova muito rude, não é pedir, né? Ele escolhe uma prova muito rude. Escolheu nascer num meio muito complicado para tentar lutar contra aquelas tentações que já estavam na natureza dele. E eu penso assim, quanto mais a gente entende, pelo Espiritismo principalmente, o que é a nossa evolução, o que é que a gente realmente está aqui para fazer, mais a gente tem escolhas melhores. Por quê? A gente tem que lembrar que os Espíritos mesmos dizem, no Livro dos Espíritos, que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente escolher uma prova muito complicada, pode ser mesmo que um bom espírito venha e fale, essa prova está complicada e está muito pesada para você, não faz assim. Mas o espírito fala, não, eu estou muito culpado, eu sei que eu vou encarar isso aí sim e eu vou resistir. Só que realmente ele não escolhe muito bem. Ele escolhe pensando e muitas vezes com um pensamento ainda muito caracterizado pela culpa, pelo pecado, por noções desse tipo, escolhe provas que são pesadas demais e que ele não consegue ceder. O que eu quero dizer é que eu penso que cada vez que a gente entende melhor, a gente pode passar a escolher, em vez de provas que venham para nos fazer sofrer por conta desse complexo de culpa, mas que venham para nos fazer aprender mais, porque em vez de repente eu escolher encarnar num meio de pessoas ruins, por assim dizer, para tentar vencer aquilo, talvez eu pudesse pensar que eu não preciso sofrer aquilo, eu tenho que aprender. Então eu escolho uma família melhor, que me dê uma base muito boa e que me transforme desde os primeiros passos. E isso sim é o que importa. Que pensam? Excelente. Ótima reflexão. Ótima reflexão. Parabéns. Justamente. Lá essa descrição está na Gênesis também, né? Não, desculpa, está no Céu e Inferno também. Tem a menção desse relato no Céu e Inferno. Ele põe aí, depois quando ele for fazer o livro do Céu e Inferno, ele põe. E nessa parte, ele tem o Kardec, ele coloca uma observação, uma nota dele, dizendo que todas as provas que o espírito vem para passar no mundo, ele aceitou e ele tem condições de cumprir. Não é nada fora do normal, não é nada fora do caráter daquela pessoa que ela não possa fazer aquilo. Então são todas provas que a gente pode cumprir sim. Quem não cumpriu porque não conseguiu. Sim, chamado provação. Chamado provação. Ou seja, você pode fazer aquilo, você não fez, você não fez. A grande questão é como ele fala, né? Tá? 1 minuto e meio. Eu vou falar aqui e a gente reinicia mais uma vez, então, só para terminar. A grande questão... Vamos lá? Vamos agora. Você lembra. Vou perder a tua palavra, Tá bom. Só um momentinho, então. Então, só como eu ia dizer, né? Que a Ariane lembrou muito bem. No Livro dos Espíritos, realmente eles dizem que a gente tem condições que nenhuma prova é dada que a gente não possa vencer. A grande questão é que é a questão eles chamam de mérito, né? A gente escolhe provas muito rudes e se a gente vencer, como a gente faz na vida, a gente vai marcar aquilo muito mais, né? De uma forma ainda muito mais firme dentro de nós. Mas, como a gente ainda
não está com a consciência tão bem desperta assim, a gente pode escolher provas que talvez que sejam muito difíceis, é isso que eu quero dizer, que sejam muito difíceis. E tem um caso que eu queria citar que eu achei muito interessante. Antônio B., lá no Céu e o Inferno também. Esse cara aí eu citei na semana passada, eu achei muito interessante porque ele fala assim, que na vida passada ele matou, acho que a mulher dele, emparedada. Ele colocou ela dentro de uma parede e fechou, né? E depois que ele desencarnou, ele ficou com um complexo de culpa muito gigantesco dentro dele. Essa mulher dele perdoou ele, seguiu em frente, ela estava de boas em outros lugares, né? E ele com esse complexo de culpa. Ele reencarnou e ele planejou nessa reencarnação que ele seria enterrado vivo no caixão, né? Ele foi enterrado vivo, depois que fizeram a exumação, viram que ele tinha virado e que ele tinha comido uma parte da mão dele. É assim, até bastante aterrorizante, mas veja como... O mais interessante é que esse homem teve uma vida boa. Ele foi uma boa pessoa, ele fez o bem para os outros, mas ele ainda assim escolheu passar por aquilo. Que talvez ele não precisaria. Paulo, só um esclarecimento. No caso, não é que ele foi enterrado vivo. Ele não foi enterrado vivo por ladrões, por bandidos. Isso. Eles achavam que ele estava morto e botaram ele no caixão e enterraram. Ele estava em catalepsia, uma coisa assim, não sei o termo que é. Só para distinguir bem, tá, gente? Sim, tá certo. Então foi isso, né? Ele planejou isso aí. Ele, depois que passou por isso, é complicado porque a gente vê que não é a questão de um castigo externo. Ele se impôs aquele castigo. O quanto esse castigo vai ajudá-lo ou não, depende muito do estado de consciência de cada um, né? Assim como no caso desse assassino Lemero, quanto uma vida difícil dessa iria ajudar ele ou não, depende do estado de consciência dele e de como ele encara a vida, né? Aí, Kardec segue. Sim. Quer falar? Posso falar mais um pouquinho disso aí? Assim, gente, a gente tem dificuldade, eu acho que todo mundo, né? Eu tenho muita, tá? E entender por que a pessoa tem que passar por uma coisa horrível dessas para se transformar, para ver. E eu comparo muito, tá? Com pacientes meus, tá? Eu noto que o paciente, ele é muito orgulhoso, né? Para mim, ele está sofrendo na vida por ser orgulhoso, por ser vaidoso, tem gente que é muito mentirosa e às vezes eu trabalho meses e meses em cima só de tirar esse vício da pessoa e mesmo assim não vai. Demora muito tempo ou às vezes nem consegue tirar, sabe? Então a gente não entende que às vezes esse aí é o método da pessoa eliminar o vício, né? Parece uma coisa mas a pessoa escolheu, ela não pode simplesmente limpar da cabeça dela. Eu matei a minha mulher emparedada, eu vi que não é o que deve fazer, eu vou na próxima encarnação, eu vou trabalhar como enfermeiro para tratar de pessoas que estão doentes, vou evoluir, né? Em vez de passar por isso, eu vou tentar curar pessoas. Mas não, às vezes, para a gente tirar um vício, é só com traumas muito profundos na nossa alma, no nosso espírito. Então a gente acaba, os nossos guias, eu não gosto da palavra mentores, tá? Eu gosto mais da palavra guia, eu te explico por quê, tá? Mas os nossos guias dizem, eu aconselho, eu acho que para tu tirar esse trauma que está na tua cabeça, tu vai ter que passar por essa experiência, né? Até esse fim de semana, eu vou ter uma experiência boa em relação a isso. Chegou o meu Céu e Inferno novo, aquele do revisar, o Sem as Adulterações. É isso que eu li. Então, é isso que eu li. Já leu, Ariane? Estou na metade. Estou na metade dos dois, do Gênesis e desse. Isso, mas eu vou direto no foco, que é as penas futuras, né? O Código Penal das Penas Futuras, que para mim
esse aí é uma coisa que responde muitas minhas indagações, e lendo os livros que eu tinha antes, eu sempre ficava com dúvida. Eu estou com mais esperança que esse sábado, eu lendo, sem as adulterações, eu ache aquilo que eu estou procurando, né? Legal. E que tenha muito a ver com tudo que nós estudamos hoje, casualmente hoje. Mas uma das possibilidades é que, assim, a pessoa, por exemplo, para você chegar na situação que você está pensando nisso hoje, você viveu um monte de coisas para ter esse entendimento, né? Que a gente pode, não precisa sofrer exatamente o que a gente fez com o outro para aprender, né? Você já viveu. Então, vamos dizer assim, você é uma pessoa melhor do que você era quando você achava que o que tinha que fazer era exatamente o que aconteceu comigo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o espírito ainda, que quando a gente está lá resolvendo o que a gente prova que a gente vai passar, a gente ainda não tem ainda elevação para saber que, poxa, faz uma coisa mais simples que você vai ser médico em vez de viver numa comunidade ruim, entendeu? Vai ajudar as pessoas, vai ser enfermeira, pegar essas mangas, vai ser uma freira. Então, acho que a gente não tem, como espírito, a gente não tem ainda altivez, não é uma pessoa elevada para ter essa consciência que a gente tem hoje, na hora lá. Né? A gente acha que tem que ser ainda o olho por olho. Ainda, né? Ainda. Assim, a gente passa, isso. Nos meios de trabalho a gente passa muito isso. Tu chega para uma pessoa, vamos supor um subordinado teu, tá? Tu diz, olha, querido, tu tá chegando atrasado. Vamos tentar caprichar, chegar no horário certo. No outro dia, de novo. Sempre vai avisando. Chega um dia, tu tem que demitir a pessoa. Aí a pessoa aprende, né? Claro, ela teve várias chances. E eu acredito que nós, como encarnados, nós temos como enfrentar o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente tem pequenas chances todo dia. Mas a maioria das coisas a gente deixa estourar a porta, né, e se arrebentar, infelizmente. Sim. Que é o que faz ensinar. E às vezes nem isso, às vezes tem que deixar arrebentar a corda várias vezes, né, para deixar, né? 2 comentários, vou tentar fazer de forma rápida. Eu acho que, para mim, Kardec, os espíritos deixavam muito claro o tempo todo isso que a gente está entendendo hoje, que não tem ninguém querendo castigar a gente, que Deus não castiga, que tudo é questão da minha liberdade e das minhas escolhas. Só que Kardec, ele entendia, mas parece que ele ainda tinha um pouco desse pensamento. Ele apresentava isso algumas vezes, né? Falando assim, realmente é bom saber que aquele que fez o mal, ele vai colher aquilo que ele plantou. Ele falava mais ou menos assim, né? Por palavras minhas. E ele até vai colher, mas a gente entende a cada vez mais que isso é através de um sofrimento moral e não por um karma, né? Não por um karma. E eu só ia falar que é muito interessante a gente lembrar nesse assunto que não é por acaso que Kardec foi educado por Pestalozzi, né? Ou pelo método Pestalozzi. Na época ele era vivo ainda lá. Ele foi um dos maiores discípulos. Estou falando isso porque quais são os maiores problemas da humanidade, os problemas que nos entravam? O orgulho e o egoísmo, né? São praticamente os pais de todas as imperfeições. E quando a gente junta o entendimento do espiritismo, da autonomia do desenvolvimento do espírito, junto com a educação, por assim dizer, desde a infância, e a gente passa a educar melhor uma criança, um espírito que passa por aquela fase. Por exemplo, como educar para que ele seja menos orgulhoso? Kardec, em Pestalozzi, aprendeu no contato com a natureza, com as ciências, a investigar, a ir atrás da ciência. E quando ele se visse mostrado em erro, que ele deixasse de lado a sua posição, a sua preconcepção, o seu entendimento e ficasse junto com o que a evidência e a razão mostra. Isso, para mim, desde os primeiros passos, é um dos maiores dispositivos para acabar com o orgulho, porque o orgulho é, na maioria das vezes, causado por uma opinião própria de que o que vale é o que eu penso, né? Eu sou melhor do que os outros.
Kardec, nesse sentido, fazia de uma forma muito diferente. E também porque eles eram levados a compartilharem do seu conhecimento com os outros que não conheciam ainda, né, que ainda estavam aprendendo. Então, eu acho que tem um exercício muito grande em questão de orgulho, de trabalhar orgulho e egoísmo, né? E se o espírito entende mais isso, ele pode planejar novas encarnações em que ele tenha mais contato com esse tipo de direcionamento, né? Para que ele não tenha que aprender apenas com as provas, com as expiações, mas sim com métodos bons, né? Certo. Muito bom. Aliás, tem... Desculpa, peraí. Tá no finzinho, eu acho, né? Vou tentar acelerar aqui. Dá rapidinho? 24. Ele até pergunta se ele... Nossa Senhora. Peraí, gente. Se ele tivesse recebido bons princípios de educação, ele poderia ter desviado da vida do crime. Ele fala, sim, mas eu escolhi a posição em que nasci. Podia ter agido como um homem de bem? E aí a opinião dele, do espírito, como um homem fraco, tanto incapaz para o bem quanto para o mal. Eu poderia impedir, durante a minha existência, o avanço do mal que estava na minha natureza, mas não poderia levar-me tanto a ponto de praticar o bem. E aqui eu até anotei que é a opinião de um espírito atormentado e inferior. A gente não sabe o que ele poderia ter virado, o que ele poderia ter atingido se ele tivesse uma educação melhor desde a infância, né? E não só educação escolar, educação do lar, né? Educação moral. Ele se arrependeu no momento da morte, né? Ele aliás, ele pergunta se ele se arrependeu. Ele fala que ele acreditou num Deus vingador e temeu a sua justiça. Então a gente vê por aí o tipo de pensamento, de entendimento que ele tem. Agora, é mais sincero o teu arrependimento? Aí ele fala, eu vejo aquilo que eu fiz, né? Então, no primeiro momento, ele acreditou só que ele ia ser punido por Deus, por um Deus vingador. Mas quando ele viu que nada disso aconteceu, e sim, que as pessoas que ele tinha matado estavam bem, perdoaram ele, que ele estava ali sofrendo moralmente por causa... Ele entendeu muito bem, esse espírito entendeu muito bem nesse momento aqui, tudo que estava passando por ele. Como pensa em resgatar os crimes? Por novas provas, mas parece que a eternidade está entre mim e elas. Porque quem está sofrendo parece que fica uma eternidade, principalmente no plano espiritual, né? Nas novas existências, como ele vai expiar essas faltas anteriores, corrigir e tudo mais, se ele não lembra delas? Ele vai ter a intuição, ele diz. Nós sempre temos intuição do que nós somos, do que está dentro de nós, do que está complicado, e a gente sabe sempre que se a gente está indo por um bom caminho ou não, né? Aqui eu só citei que Kardec pergunta se ele pudesse aparecer, como ele apareceria, e ele diz que ele apareceria com a cabeça separada do tronco. Então, veja como tudo isso que ele passou e o grau de adiantamento dele faz ele permanecer no plano espiritual com a cabeça separada do tronco, né? Ele não conseguiu se desligar desse fato ainda. Aí ele só termina aqui perguntando se eles podem dar algum alívio aos sofrimentos deles, e ele pede para que eles façam votos, eu diria que façam preces, né, para que ele chegue logo a essa expiação. E é isso desse caso do Lemer. Eita, foi cumprido esse. Foi muito bom, muito bom. Deu para a gente se expressar bastante, estudar bastante, então foi maravilhoso. Sim. Como todos, né? Tem uns que são uns mais agradáveis, outros nem tanto, mas tem que passar por todos. Sim.
Na próxima reunião, então, a gente fala sobre a rainha de Oude, que essa daqui vai ser bem interessante, ou Oude, não sei. A gente sempre lembra, para quem está acompanhando a gente, vão fazendo as suas leituras para vir com perguntas na próxima já. É Ud. Ud. Ud, sem o E, Ud. Obrigado verdade. ao pessoal que fez perguntas, são maravilhosos. Muito obrigada. Nos fazem a gente estudar mais para falar aqui. E quanto mais vocês participarem, melhor. Vocês fazem parte desse nosso caminho, né? Estão ajudando o grupo. Isso mesmo. Queridos, muito obrigado a vocês também. Uma boa noite para todos. A gente não fez a nossa prece inicial, mas a gente, assim, só para finalizar, se alguém não quiser falar, alguém quer falar? Não? Não me pode. Tá. Você não faz, Paulo? Depois a gente linka de novo, tá? A gente conversa um pouquinho. Ah, tá bom. Tá. Então é isso, agradecemos. Você faz a prece, Paulo? Sim, sim. Agradecemos a todos, agradecemos aos encarnados e desencarnados que estão conosco, que estão acompanhando tudo isso e nos dando forças para continuar sempre em frente. O nosso maior propósito, sempre individual, de todos nós, tem que ser primeiro conosco mesmo e usar tudo isso como um propósito, realmente, para nos abastecer no dia a dia, para que nós nos modifiquemos mesmo, né? E que os bons espíritos, que Deus possa iluminar a todos vocês que estiveram conosco agora. Assim seja. Boa noite para todo mundo. Boa noite. E até a próxima semana. Gente.